Olá, meus amigos, estou aqui com o meu amigo pessoal, meu padrinho de casamento. Também fui padrinho de casamento dele, mas não é só por isso que eu chamei ele aqui, é porque ele é o melhor dermatologista que eu conheço e que é dermato mesmo, né? Não faz estética. Quando eu tenho algum problema de doença, eu mando para ele e ele resolve com a maior maestria possível e imaginária. Deve ter uma casuística de psoríase no consultório pessoal dele aí, talvez maior que a de um hospital chamado Hospital das Clínicas, né? E antes da gente começar efetivamente, gostaria de convidá-los para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com quem vocês acham que vale a pena, porque a conversa vai ser densa. Se para mim vai ser densa e proveitosa, espero que para vocês também. Wagner, não vou te chamar pelo apelido aqui. É um prazer estar aqui com você. Também não me chama pelo meu. Obrigado. Esse talvez seja o maior desafio. Vamos nos controlar aqui. Tá bom, beleza. Paulo, que prazer estar aqui com você, meu amigo de tantos anos. E que bom que dentro dos amigos que crescemos juntos na medicina, a gente conseguiu nossos caminhos bacanas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fala um pouquinho, eu já conheço a sua trajetória, mas fala um pouquinho de você. Como é que você chegou até onde você está hoje? Vamos lá. Eu fiz faculdade e residência na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, e depois disso eu descobri que na dermatologia havia duas especialidades, a especialidade de estética e a especialidade de dermatologia clínica e cirúrgica. E eu resolvi ir para esse lado. E por alguns caminhos na vida, eu tive um mentor e um tutor na Holanda, fui algumas vezes, trabalhei em alguns cantos da África, alguns bordões lá no meio, né? Fui para Tanzânia, fui para Etiópia e sempre me dedicando a esse lado. Em 2000 e... Doenças, né? A doenças de pele. Não necessariamente votos de pobreza, né? Porque dermato, a estética tem muito dinheiro envolvido, mas cuidar de doenças em geral não dá tanto dinheiro, mas foi bem, vamos lá. Todo mundo fala isso, mas o importante é assim, eu não quero ir pro lado de lá, eu tô bem onde eu tô. Boa. E depois, a convite da Secretaria Municipal, eu montei o primeiro centro municipal de referência em psoríase, que eu brinco que foi o primeiro filho, que eu fiquei lá por, acho que 11 anos, e eu acumulei uma casuística, uma experiência na psoríase, que foi a doença precursora dos tratamentos imunológicos na dermatologia, e depois eu fui tendo os outros filhos, a dermatite atópica, a hidradenite supurativa, e foi nesse caminho que eu acabei me aprofundando e me especializando. Hoje eu sou colaborador da Faculdade de Medicina do ABC, com muita honra, muito orgulho, e sou um dos coordenadores científicos da Regional de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Beleza. Baita resumido esse currículo do meu amigo aqui, mas também não ia dar tempo, tá? Então, muito bom. Então você falou aí dessas doenças aí, que são doenças que se alguém der um Google aí, vai ficar impressionado, né? São coisas feias da dermato, né? Antigamente a gente pegava e via dermato no livro, até tem o livro das antigas, deve ter uns 20 anos esse livro aqui, tá mais para enfeitar, porque hoje é mais rápido eu dar um Google na doença do que virar e mostrar o livro aqui, mas tá aí. Serve para, às vezes, impressionar os pacientes que vêm no consultório. Mas essas doenças imunológicas, né, a prevalência delas está aumentando, né? O que justifica isso daí? A gente tem essa percepção que está aumentando. Por excelência, a psoríase é uma doença que geneticamente ela tem mais a ver com o europeu do que com o africano. Então, nos países da Europa, a gente tem prevalências maiores. Se a gente olhar os países nórdicos, a prevalência chega a 5 a 8% da população com psoríase. É gigante. Tanto que o Congresso Mundial é sempre em Estocolmo, patrocinado pela Casa Real, porque eles têm casos de psoríase na Casa Real. E quando a gente olha em países com outro arcabouço genético, você tem uma prevalência menor. Isso acontece no Brasil. A gente tem uma prevalência maior em São Paulo e no Sul, e uma prevalência menor Norte e Nordeste. Aí entra um aspecto genético e um aspecto de sol. O sol ele também diminui a prevalência. Tem um efeito protetor. Exato.
Só que daí a gente pega alguns estudos, tem um grande amigo meu, professor lá na Universidade de Brasília, e a gente está estudando um mapa mundial de prevalência de psoríase. Ele faz um trabalho numa comunidade indígena isolada, e ele foi ver lá a prevalência, lá praticamente você não acha casos. Nenhum caso? Não, nem de psoríase, nem de dermatite atópica. E é uma doença que tem uma prevalência populacional de quanto? No Brasil, 1,3%. As duas? Psoríase? A dermatite atópica, a prevalência vai de 5 a 10%. 5 a 10%? Dependendo da faixa etária. Para isso daí, nenhum caso numa tribo indígena, é isso? De Sim. quantas pessoas? Putz, eu não tenho essa informação. Mas assim, choca que é muito... Esses dados ainda não são publicados, né? Aliás, foi uma conversa entre os colegas da psoríase e um dos nossos mentores lá falou assim: Ciro, quantos casos você vê lá? Ele fala: olha, não tem. Então, levanta isso bonitinho para a gente publicar. Porque existe, por exemplo, a tal da Ilhas Faroe, que é o maior índice do mundo de psoríase, eu acho que são 15, 20% dos pacientes com psoríase. Dos pacientes ou da população? A população tem psoríase. Caramba. Sim. Impressionante. E você falou que não é tão prevalente na África, mas o que você viu na África, então? Não foi psoríase? Na África, a gente tem a outra parte da dermatologia, que a gente tem menos aqui em São Paulo, tem mais no norte, doenças infecciosas. Então, eu peguei o auge da epidemia da AIDS. No lugar onde eu estava, 25% da população sexualmente ativa era HIV positivo. E você vê muitas complicações de AIDS e as outras doenças infecciosas. Seja a leishmaniose, lá pega mais a leishmaniose do velho mundo, diferente daqui do Brasil, hanseníase, algumas micoses profundas muito graves, tem um tipo de úlcera específica, chama úlcera de Buruli, também tem bastante por lá. Você vê umas coisas que, graças a Deus, não é a nossa realidade. Perfeito. E voltando para a pergunta, né? Você falou do sol. O que mais protege ou é fator de risco para a psoríase e essas outras doenças imunológicas que você se especializou? Vou focar na psoríase. A psoríase tem fatores de risco como tabagismo, obesidade, síndrome metabólica. E daí a gente começa a olhar, então eu tenho hábitos que aumentam a chance da psoríase. Hoje a gente entende ela como uma doença metabólica. Então, lá os cardiologistas, eles falam do infarto, né? Que como uma doença metabólica, e eles estão olhando o infarto como uma doença inflamatória. E a gente está fazendo o caminho inverso. A psoríase aumenta a chance de infarto, diminui a expectativa de vida da pessoa em 6 anos, nos casos de psoríase grave. Então, já tem algum tempo que a gente entende ela como uma doença também metabólica. Quer ver um exemplo? Doença da moda, gordura no fígado. A gente tem 10 a 20% da população com gordura no fígado. Na psoríase é 60%. Olha só. Causa ou consequência? Anda junto, né? São as duas coisas juntas. Aí, a gente não tem a resposta precisa, se causa ou consequência. Mas aí abre a chave para uma outra coisa. Quando eu tenho a psoríase, eu já tive um monte de eventos para chegar nesse contexto. Então, eu tenho que controlar esses fatores de risco. Mas, assim como o paciente infartado, muitas vezes, se eu controlar só os fatores de risco, eu não reverto isso. Eu já desencadeei uma sequência de eventos que chegaram até um ponto que eu não sei o quanto disso é reversível. Para puxar um pouquinho para o lado científico da coisa, assim, por exemplo, o tabagismo. A gente está começando a entender um pouquinho melhor como que o tabagismo age em muitas doenças. A gente tem lá, em todas as células, a biblioteca, o DNA. Sim. É igual em todas as células. A receita do bolo. Só que você abre alguns capítulos específicos em cada célula. E algumas coisas que você faz na vida faz você abrir alguns capítulos ou não. Então, isso a gente chama de epigenética. Quer dizer, está em cima da genética. Então, por exemplo, a pessoa que tem a tendência de ter câncer de pulmão, ela tem lá talvez um genzinho, e ela fumando, ela abre esse gen e vai ler esse capítulozinho. E vai ter a consequência disso. A pessoa que não tem essa tendência, isso não vai acontecer. O problema é, uma vez que ela abriu esse gen e está lendo, usando esse capítulo, a gente não tem dado que ela vai deixar de abrir.
Então, eu paro de Não fumar... dá mais para fechar o capítulo. Pois é. Eu paro de fumar muitas vezes, ou eu estou usando esse exemplo para simplificar, para o pessoal entender, que assim, essas mudanças elas são importantes, mas muitas vezes elas não são suficientes. Eu tenho que tratar a pessoa. Que tem gente vendendo o outro lado, que com a mudança você resolve tudo. Isso fica mais claro para a gente, né? Se eu pegar a imagem do cara que chega aqui no consultório com o coração apertado, com dor, e você vira e fala assim, para de comer sal. Quer dizer, ele está infartando aqui no consultório. Exato. Em vez de eu atravessar a rua com ele e ir para o pronto-socorro, eu vou falar para ele mudar o hábito de vida. Exato. Aí Quando é hora de apagar incêndio, eu vou agir na prevenção do incêndio. Exato. Tá. Perfeito. Bom jeito de ver isso. Uma coisa é prevenção, importante. A outra coisa é tratamento. E, junto com o tratamento, lógico que eu tenho que fazer essa parte. Tudo bem. Mas Mas eu é tenho- para o próximo episódio. Exato. Tá. E talvez essa seja a maestria do manejo de um paciente complexo, que é o que você faz todo dia e é o que eu acabo também fazendo. A gente tem que priorizar as iniciativas que vão ter mais impacto na vida da pessoa. Muito bom. Minha briga com os dermatologistas. Olha só. Briga do bem, hein? Comigo ou nunca? Vitamina D, sol, câncer de pele. Explica isso pra gente, vamos lá. Assunto talvez um pouco polêmico, né? A vitamina D tá na moda já faz uns 20 anos e não sai de moda. Todo mundo fala nesse assunto, cada hora levanta uma bola para uma coisa que a vitamina D previne ou trata. E aí vem o dermato e fala, mas não pode tomar sol porque você vai ter câncer de pele. Né? Qual que é o sol bom para vitamina D? Qual que é o sol bom para... o sol ruim para o câncer de pele? Que momento você se expõe? Explica pra gente. Vou puxar a brasa para minha sardinha. Vou contar a história da ligação de câncer de pele e sol, que ela é um pouquinho diferente do que você imagina. Vamos lá. Então eu vou pegar a pessoa que pega sol todo dia. Meu amigo carteiro. Tá O bom. cara anda no sol. Esse cara, ele aumenta muito a chance de um tipo de câncer de pele, que é o base celular. Aumenta um pouco o espino celular. Mas ele não tem muito mais melanoma, que é o câncer mais mortal. E aí, tem a ver com o sol? Aí eu pego a população lá da Islândia, dos países nórdicos e tal. Esse cara quase não toma sol. Ele tem muito pouco melanoma. E eu pego as populações que tomam muito sol, Austrália, Nova Zelândia, que você pegou um monte de alemão e botou para queimar na linha do Equador, ele tem muito melanoma. Falei, aí, mas como é que eu fecho essa conta? Exatamente, deu um nó aqui. Beleza. O basocelular e o espinocelular, ele tem o dano do sol continuado e todo dia, progressivo. O melanoma, eles fizeram alguns estudos populacionais, Austrália e Nova Zelândia, e eles conseguiram mostrar que o problema não é o sol todo dia. A maior parte dos melanomas, ela dá em área que não está acostumada a tomar sol e toma sol e queima. É aquela descida para a Praia Grande no moleque de 6 anos que ele queima, vira um camarão e fica descamando, e a gente fala, não, passa sol hidratante e tal, e vai melhorar. 30 anos depois ele tem câncer de pele nesta área. Caramba. Então é diferente. Uma parte é o sol todo dia. A outra parte é a exposição de um lugar que na maioria das vezes não está acostumado, que queima. Então a gente está falando de duas coisas. Então, eu não faço Em isso. algum momento a conta pode chegar do que você faz com o seu corpo. Na pele não é diferente. Ótimo. Aí a gente entende as contas que a gente quer pagar e topa pagar. A outra conta, que o pessoal muitas vezes pergunta para dermatologista, é a seguinte: eu não quero envelhecer, eu quero melhorar, quero envelhecer bem. E o sol, ele é um fator de envelhecimento. Esse sol todo dia, esse sol continuado. É só a gente descer para Santos ou ir para o Rio de Janeiro que a gente vê aquelas pessoas que estão sem cuidados, exposta diariamente ao sol. Tem até alguns exemplos muito bonitinhos, o pessoal aí pode procurar no Google. Tem 2 gêmeos, um era agricultor, o outro era um monge. E daí você vê a evolução deles, o agricultor envelhecendo e o monge bonitinho, tudo bonitinho. Ou a caminhoneiro, tem fotos nessa na internet, que o lado que toma muito sol envelhece muito mais. Olha só. Então, é também uma parte da conta. Pô, mas e aí? Eu preciso de vitamina D. E o sol, ele tem muitos efeitos benéficos. Sim.
E eu tô longe de ser radical nisso. É assim, eu acho o sol importante. Mas vamos escolher nossas batalhas? Primeira coisa, explicando essa parte do melanoma, vamos evitar aquele dia de arrebentar no sol e se queimar, porque ali eu estou aumentando a chance do melanoma. A outra coisa, aquelas áreas... Melanoma é o pico. Isso. Vaso celular e espinocelular é a exposição contínua. É a poupança. É isso. Tá bom. Então, aí assim, essas áreas que estão expostas todo dia, o tempo inteiro ao sol, essas áreas eu posso escolher proteger um pouco mais para diminuir envelhecimento e vaso celular e espinocelular, por exemplo. Então eu posso fazer seletivamente rosto, dorso das mãos. Então isso eu estou escolhendo minhas batalhas. E ao mesmo tempo eu posso tomar 15 minutos de sol, 1-2 vezes ao dia, sem protetor, né? Uma exposição controlada, porque isso vai me beneficiar com vitamina D. E aí, que horário você tomaria esse sol? Não o horário de pico. Perfeito, evitando ali 10 às 14 horas, às 2 da tarde, que é um horário que você tem uma exposição, uma incidência dos raios muito maior. E qual é que converte mais vitamina D na pele? Esses raios mais incidentes ou ele converte mais, mas dá mais câncer? É isso? Lesa mais? É assim, o que envelhece e dá câncer cotidianamente é o VA. O que queima é o VB. Tá, então traduz pra gente aí, onde tem o VA, onde tem o VB. Você tem um mix, né? O Ultravioleta A, ultravioleta B. Isso é um mix, é como se eu falasse dentro da luz o amarelo e o vermelho. Se eu boto lá o prisma, o arco-íris, eu tenho todas as cores. Nesses horários de pico, eu tenho mais de tudo. Eu tenho mais luminosidade, mais o VA, o VB, o VC. Então, assim, eu não preciso de tudo isso para produzir vitamina. Eu posso sair desses horários que eu tenho um dano maior, principalmente de UVB. Converte igual, então. Você tomar o sol de antes das 10 da manhã, o sol depois das 2. Eu não consigo dizer que converta igual, eu consigo dizer que ele é suficiente. Tá, perfeito. Muito bom. E das áreas polêmicas da dermato, né? O dermato envolve estética, eu sei que você fala mais de doença, mas acaba tendo muita sobreposição, né? E tá muita área, muita gente pondo a mão nessa área. Todo mundo, né? Não, usa isso daí, até quem não é médico, né? Até quem não é médico dá os pitacos aí pra pessoa melhorar a pele. O que você tem visto aí de mais polêmico, né? A pessoa compra um pacote na internet e vai aplicar botox em tal canto, né? E às vezes não é nem com médico, enfim. O que você tem visto de maiores catástrofes que você fala, pelo amor de Deus, não faça isso, meu amigo? Um dos problemas é assim, a estética bem feita, né, ela tem um objetivo de você olhar e falar assim, nossa, olha como ela está bem, mas você não sabe que ela fez um procedimento, você não consegue identificar. Você olha e fala assim, eu vou dar um exemplo lá do consultório da minha esposa que faz estética, né? Uma paciente dela que mora fora do Brasil, veio, fez o procedimento e estava falando com a mãe fora do Brasil. E a mãe virou e falou assim, nossa, você tá com uma cara boa. Ela falou, não, eu dormi bem. Isso é estética bem feita. Você nem percebe, é natural. Você olha e fala assim, pô, ela tá bem. E eu tenho vários exemplos aí, sem citar nomes, né, de artista, que você olha e fala assim, cara, isso aí não tá legal. Isso é uma estética que não... É um objetivo diferente do que a gente gosta. Michael Jackson. Você nem viu o nariz. Eu vou falar uma boa, que foi embora. Uma que tava bem. Hebe. A Hebe era uma senhora, ela não brigava com a idade. Mas ela estava bem, ela era bem cuidada. E tem algumas outras que você olha e fala assim, eu não sei se tem 45, 65 ou 75 anos, que tá um negócio meio estranho. E o pessoal foi onde tinha dinheiro, a estética. É um mercado em desenvolvimento, um mercado grande, e o pessoal entrou dentro disso. E a estética muitas vezes tem procedimentos invasivos, que para a pessoa fazer direitinho, você tem que ter muita noção de anatomia, você tem que ter essa parte de treinamento de mão, você tem que ter uma ideia de asepsia, antissepsia, que a gente tem lá no centro cirúrgico.
Então o pessoal da cirurgia plástica, o pessoal da dermatologia, isso é dia a dia pra gente. Sim. E o pessoal que às vezes vem de outras áreas, eles não têm esse nível de exigência. Então, eu não faço estética, mas muitas vezes eu acabo lidando com complicação de estética. Você injetar alguma coisa e, por exemplo, ocluir um vaso que vai necrosar. Você não ter a parte direitinho de asepsia e antisepsia e você ter contaminação, principalmente aqui em São Paulo a gente teve uma epidemia de contaminação por micobactéria atípica, porque o pessoal ficava lavando e resterilizando o cânula. Caramba! Então a gente teve muito... E o diagnóstico disso e o tratamento disso é chato e é difícil. E o pessoal, até houve alguns casos assim horrorosos, algumas recomendações de órgão de classe não médico, de empurrar para o médico a complicação. Fala, gente, tratar a complicação dos outros é uma coisa muito difícil, que muitas vezes você não sabe nem direito o que foi feito ou como foi feito. Você fez, você resolve. Então, e esse é um princípio que a gente usa muito na medicina. Eu vou até onde eu consiga lidar com a complicação. O que não é da minha... Por exemplo, eu não faço blefaroplastia. Isso é coisa de cirurgião plástico. É o meu entendimento. É a plastia das pálpebras aqui, só para traduzir para quem não é Boa. da área. Tá. Então, isso é uma coisa que eu acho que é muito da cirurgia plástica. O oftalmo faz, tudo bem, está dentro desta área. Eu acho que eu, como dermato, não me sinto capaz de fazer isso. Não é porque a técnica cirúrgica é diferente, não. Mas a complicação começa a fugir da minha alçada. A complicação aí vai ser revertida por plástico e por oftalmologista. Se der algum problema com o que você fez, não vai ser você que vai resolver. Então, basicamente é isso. Eu estou num território que não é meu. E conta algumas pérolas aí do que você viu. Não necessariamente o que aparece na mídia, porque na mídia a gente vê umas coisas muito feias, mas vamos lá falar isso daqui, pelo amor de Deus, que a gente não gosta de ficar falando mal de ninguém, mas é... Por exemplo, conhecimento de anatomia. A irrigação aqui da glabela, que é essa área aqui da fronte da testa, ela basicamente ela tem a ver com duas artérias que passam aqui. Então, preenchedor nessa área é uma área muito complicada, porque se você comprimir essa artéria, necrose, então abre um buraco. Então isso a gente teve caso. Você viu gente abrindo um buraco aqui na testa? Sim, aqui e no nariz. Mesma coisa, você pegar a e comprimir. irrigação é semelhante. Exatamente. Aqui a gente tem uma área que tem até um nome técnico, chama Zona de Frankfurt. Tem os reparos anatômicos entre o olho e aqui a ponta da orelha e tal, que assim, são áreas onde você tem inervação e vasos que são mais delicados. Então a gente evita fazer coisa ali. E aqui tem uma parte da drenagem que a gente teve um caso desse tenebroso que ocluiu retina. A pessoa perdeu o olho. Eu tive 2 casos desse de micobactéria atípica. Injetaram alguma coisa, a gente nem sabe o que, na nádega. E quando você faz o preenchedor ou a injeção, você tem 2 tipos de preenchedor. Você tem aqueles que eles vão durar um tempo e vão ser reabsorvíveis, que muitas vezes se eu precisar tirar, eu consigo dissolver. Eu tenho como manejar isso. E você tem uma parte que é não reabsorvível. Vai ficar. E às vezes, se tem bactérias, se tem contaminação... Você não tira nunca. Exatamente. E é um inferno. É 2 anos de remédio. Putz, é uma tragédia. Cara, fica mais a ressalva aí de fazer sempre os seus procedimentos com alguém qualificado. Né? É mais ou menos parece assim. chover no molhado, mas assim, a gente vê as pessoas sendo seduzidas por discursos muito comerciais, né? Não sei nem como definir isso daí, mas terrível. A gente tem que passar dessa fase de adolescência, de infância, para maturidade. Cara, eu quero voar no avião, eu quero que o meu piloto seja competente, que ele tenha treinamento, que ele seja capacitado. Eu não quero correr risco. E a mesma coisa, sei lá, quando eu vou investir meu dinheiro, eu quero investir meu dinheiro com alguém que eu tenha confiança, com alguém que eu tenha respaldo, credibilidade. Se você fazer um procedimento invasivo com uma pessoa aí, paraquedista, com uma formação que você olha e fala assim, não é a sua, não faz sentido. Olha só, um assunto aqui, mudando de área. Olha lá. Uma doença que envolve estética, sempre. Acne. Que você cuidou de mim, hein? Não é estética. Olha que legal.
eu vou botar um conceito diferente. Estética. Eu não gosto do meu nariz. Fala assim, cara, azar, você é italiano, seu nariz é batatinha. Estética. Ele é seu, ele é assim. A pessoa que queimou e tem uma deformidade, isso é inestética. Não era pra ser assim. Tá bom. Vitiligo, né? Michael Jackson. Cara, ele é uma pessoa negra, de repente começa a nascer mancha branca. É inestético. Assim, o prejuízo, ele tá um pouquinho embaixo. Nas doenças de pele, aparece uma coisa que pra gente é muito óbvia, que é o estigma. Se eu pegar uma pessoa e apagar a sobrancelha dela, ela fica com cara de doente. E muitas vezes a reação das pessoas em volta é se afastar. É um mecanismo quase que subconsciente de você isolar o que é diferente. E a acne é isso. A acne ele mostra isso. O menininho com 15 anos que vem no consultório, cheio de acne, é uma das coisas mais gostosas de tratar. Porque ele chega lá no consultório, emburrado, capuz, boné, franja. Aí você vai lá, conversa, começa a tratar, tira o capuz, tira o boné, corta a franja. Começa a viver. Aí fala que arranjou uma namoradinha. Sai da toca. Exatamente. O impacto na vida dele é uma das coisas deliciosas da minha área. Eu sei que ele não vai morrer nisso. Não vai morrer disso. Mas a vida dele tem um impacto enorme. Ele não sai sábado à noite, ele não namora. Na escola ele fica meio... Ele começa a ter alteração da personalidade por embotamento, timidez. Ele fica inibido. E a gente vê isso florescer. Muito legal. É inestética, Não é estética. E tem tratamentos excelentes para acne, né? Aí resolve bem a vida, né? Acne é uma coisa que a gente... É uma delícia quando ele chega, porque a gente sabe, como a psoríase, que a chance de eu resolver o problema dele é gigante. Difícil ter um caso que você não consiga resolver a vida do cara. Pode ser para lá, um pouquinho para cá, mexe ali, mas você sabe que ali no final dessa história tem alguém sem esse problema. E falando de novos tratamentos, né? Você tem tratamentos que nunca, talvez, caiam o preço, a ponto de ficar tão acessível, né? Mas a gente fala dessas medicações que a gente chama de biológicos. Claro, cai o preço em relação ao que era. Acho que o primeiro biológico está no mercado há uns 20 anos, né? Um anti-TNF, um Fliximab. Minha avó tomou por artrite reumatoide, foi uma das primeiras pacientes aqui. Agora, como é que você vê? Hoje tem um biológico para tudo. Todas as doenças têm um veio aí imunológico, uma interleucina, um negócio aqui, um negocinho. Aí você começa a ter essas pequenas sutilezas e aí surge um biológico novo por mês, tratamentos bilionários. Isso aí não vai quebrar o sistema de saúde? Como é que você lida com isso? O sistema do SUS ainda que já é quebrado, né? Existe uma grande discussão sobre isso. É o que eles chamam de a sustentabilidade do sistema. Mas deixa eu brincar com uma história diferente. Vamos lá. Vem cá, você quer ir pro Rio, como é que você vai? Dirigindo. Vamos lá. Você não vai dirigindo não, cara. Você não me enrola não. Você pega um avião. Tá. Quanto custa fazer o aeroporto? É caro? É caro. Quando a gente tem essas mudanças de patamar de tecnologia, isso é muito caro. Mas quando você tem a dispersão da tecnologia, o preço cai. Então, eu fui dar uma aula para isso e eu brinquei. Eu achei a história de um francês maluco que eles tinham um desafio, um dos primeiros carros do Rio de Janeiro, que o desafio era chegar em São Paulo. E eles levaram 4 dias, porque antes era com charrete. E hoje não se pensa mais assim. Ninguém questiona que tem que ter um aeroporto aqui, um aeroporto lá, e o avião é caro, e a estrutura é caro. Mas hoje é acessível. Vou falar do imunobiológico. No começo, o tratamento ano, ele é mais ou menos R$100.000. Hoje, pro SUS, um imunobiológico desses, com biosimilar, deixa eu fazer uma continha rápida, é 200 e poucos reais por mês, R$250 por mês. Poxa. Então, assim, o preço então, vai caiu cair. bem, caiu bem. Sim. Tem uma parte que ainda não caiu, porque ainda é mais novo, você tem menos tempo disso, menos opções, menos concorrência.
Mas a gente não volta a andar de charrete, a gente não volta a ter que só ir de carro. A gente vai continuar usando avião. E o preço vai cair. Sim. E a gente ainda está numa fase de crescimento quase que exponencial. Sim. Então ainda está realmente muito caro. Agora sim. Eu escrevi meu primeiro biológico para doença de Alzheimer. E está começando a cair no mercado. Poxa, foi um marco, né? R$200 mil por ano de tratamento. Então, aí começa a entrar vários aspectos. Um dos aspectos, a saúde no Brasil, ela é subfinanciada. Dado, eles gastam mais ou menos 4, 5% do PIB com saúde. Na maioria dos países é 10%. A gente gasta a mesma coisa com saúde que a gente gasta com o judiciário, que na maioria dos países é 1%. Não é na saúde que a gente tem que cortar. Aí vai entrar numa discussão aí que vai cair a nossa página aqui dentro da discussão, alguém vai podar. Não, brincadeira à parte, é assim, tem muita coisa para você otimizar o recurso. A saúde no Brasil ela é subfinanciada. Então, existe uma coisa assim, a decisão de alguns é limitar a entrada de tecnologia. E não faz sentido. Vou dar um dado da psoríase. Medicamento clássico para tratar a psoríase. A chance de você melhorar a psoríase em 90% é 18% dos pacientes. Então, 1 em cada 5 eu vou atingir essa melhora. Tá. No imunobiológico, a chance, num deles, é 80%. 4 em cada 5. Com menos efeito colateral, com mais segurança. Sim. E a chance de melhorar 100% a psoríase. Com esse remédio sistêmico lá anterior, a gente nem calcula, porque é muito baixa. E a gente está falando de 70% dos pacientes sem psoríase, sem nenhuma lesão. O impacto é muito maior. Não tem nem o que falar. O cálculo do preço dessas medicações ele é feito mundialmente. E eu posso te dizer, e existe uma explicação, o Brasil tem dos menores preços dos imunobiológicos do mundo. Tanto que vários países esperam a tomada de preço do Brasil para copiar. É mesmo? O preço ele é feito de dois jeitos. Se você tem um remédio anterior que você possa comparar, você vai pegar esse comparador e, em geral, isso tende a cair o preço. Então você tem um patamar, o primeiro remédio para tratar corintiano. Aí quando você tem o segundo remédio, geralmente você faz o comparativo, mesmo que ele seja melhor, a tendência é cair. Ou o Brasil ele pega e procura em 12 países, tem uma cesta de 12 países, o menor preço que ele achar. E esse vai ser o preço do Brasil. E isso, por exemplo, tem uma anedota que um dos 12 países é a Grécia. Quando a Grécia estava em crise, eles não lançavam remédio na Grécia antes de ter o preço no Brasil, para não ficar um preço muito baixo. Porque o México, o Chile, o Peru copiam do Brasil. Olha só, quem diria, hein? A gente é exemplo para alguma coisa no mundo. Isso daí funciona bem. Eu transito bem nessa área. O Brasil ele tem algumas coisas muito interessantes nisso. Inclusive, o SUS, que a gente tem lá nossos problemas, mas nisso ele incluiu muita tecnologia e ele deu acesso a ótimos tratamentos para os brasileiros. Vou dar um número. Quando faltou um dos remédios, porque caiu a patente, eles estavam renegociando, que é o adalimumab, a gente descobriu que tinha 57 mil pessoas no SUS tomando esse remédio. A gente estava conversando outro dia e você me deu um exemplo do rituximab, que estava precisando de algum mecenas, aí, alguém nesse sentido. Conta pra gente essa história e às vezes quem está nos assistindo pode ajudar até. Vamos lá. Rituximab é um medicamento imunobiológico que ele foi feito e desenvolvido para tratamento de alguns cânceres, principalmente linfoma. Ele mexe lá numa célulazinha imunológica e a gente foi descobrindo outras funções para ele. E isso já foi há muito tempo. E nesse meio tempo, a detentora da patente original caiu. E o genérico, ele é o que eles chamam de biosimilar. Qual que é o problema? O biosimilar, ele não tem que fazer todo um investimento para você botar o remédio no mercado. Se calcula que para você botar um remédio no mercado você precisa de $1 bilhão. É de 800 a 2 bilhões. 2 bi. 2 bi. O original. O original.
O biosimilar, você não precisa fazer essas pesquisas tão grandes. Você faz muita pesquisa farmacoquímica de comparação. Farmacodinâmica, farmacocinética. Comparar com o original. Isso. Tá. Quando você compara, mas você compara a estrutura, não a população e resultado. Então é muito mais barato. Muito mais barato. Tá. Só que quando você faz esta via, você tem que pegar a bula do original e aplicar nele. Então, ó, eu tenho o original e eu sirvo para tratar gripe, corintiano e não sei o quê. E esse aqui, ele só pode tratar estas doenças. E para incluir qualquer coisa diferente, ou ele vai ter que ser um processo de originador, aí ele deixa de ser biosimilar, ou o original tem que incluir. Aí ele inclui automático. Tá. Qual que é o problema? Hoje, a dona do originador não tem interesse porque ela vende muito pouco, porque os outros são muito mais baratos. Então ela não quer incluir para outras doenças. E a gente descobriu e conseguiu colocar na bula, fora do Brasil, uma indicação para tratamento de uma doença de pele que é muito grave, que é o pênfigo vulgar. Grave mesmo. Aí, Antes do corticoide era mortal, né? Antes de existir corticoterapia. exato, é uma doença que a pessoa produz um anticorpo que começa a fazer bolhas na pele. E antes da gente ter o corticoide como tratamento, a pessoa ia fazendo bolha, progredindo, aí tem uma hora, com a pele aberta, infecciona, e o desfecho era, isso eu estou falando lá de trás, né? Começo do século passado, era mortal. Com o corticoide melhorou muito, mas a gente tem os problemas do corticoide, diabetes, aumento de peso, casos refratários, 30% dos casos não respondem, as outras medicações são ruins, e esse remédio, ele tem uma chance de curar. Hoje ele é produzido no Butantan. A gente tem uma parceria público-privada no Brasil que produz no Butantan. Qual que é o problema? Para o SUS incluir esse remédio no tratamento do pênfigo, precisa alguém apresentar para o Ministério da Saúde, para a Conitec, um dossiê, que é um documento técnico que, assim, é um trabalho de gente grande. Então, normalmente, esses dossiês são apresentados pela indústria farmacêutica. E hoje não tem quem financie este dossiê para pleitear no Ministério. Então a gente não consegue incluir um remédio que hoje ele é muito mais barato, produzido no Brasil. A gente está falando aí de talvez uma dezena de 10 mil reais para tratar um ano de doença. E muitas vezes eu curar porque eu não consigo fazer esse documento. Para ele ser inserido na bula do remédio. Para a gente discutir lá em Brasília. Basicamente para entrar no protocolo do SUS. Mas qual que é o problema? A indústria originadora lá de trás não tem interesse. O Butantan não vai investir nisso. E a gente fica lá na Sociedade Brasileira de Dermatologia discutindo como que a gente pode fazer esse dossiê para isso. Porque assim, isso... eu tenho minhas contas para pagar, não tenho 3 meses, e hoje eu não tenho expertise técnica. A gente precisa de profissionais que fazem contas de farmacoeconomia para apresentar esse dossiê para o Ministério da Saúde. E quem consegue resolver isso daí? Vamos lá. Quem está nos assistindo pode dar alguma contribuição nesse sentido? Tem uma pessoa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Paulo Oldani, que ele está à frente dessa parte de relações institucionais, e ele estava falando isso. Falou, olha, a gente está nesse impasse. Eu consegui o orçamento de quanto custa o dossiê, mas a gente não tem o financiamento deste dossiê. Alguém precisaria bancar esse dossiê. Então, assim... Uma fundação. Entre em contato comigo e faz disso um caso, porque é uma doença que, se incomum e rara, ela tem uma perspectiva letal se não tratada, e a gente abre a chance de melhora sustentada ou cura da doença. Qual que é o custo desse dossiê? 60 mil reais. 60 mil reais? Sim. Poxa, não estou dizendo que é barato, mas assim, dá para financiar, né? Sim. Dá para fazer uma campanha aí e conseguir isso aí. Sim, é uma coisa que a gente tá descobrindo como que a gente vai fazer, né? Eu só preciso botar o cuidado que eu não estou em nome da sociedade, eu não tenho essa prerrogativa. Eu estou contando do papo lá de dentro, mas eu estou procurando conectar a Sociedade Brasileira de Dermatologia parceiros que ajudem nesse caso. Poxa, não está tão distante.
Vamos lá. O que mais, meu amigo? Poxa vida, a gente podia ficar falando aqui a manhã inteira. É um assunto infinito aqui. Mili. Quais são os cuidados diários que eu tenho que ter com a minha pele? Deixa que eu faça a pergunta então. Quais são os cuidados diários que eu tenho que ter com a minha pele? Vamos lá. O que você, como dermatologista, faz para ficar com a pele boa? Isso aí tá na moda, né? O que eles chamam de skincare. Skincare. Aí a skincare é o seguinte: hoje o pessoal está vendendo receitas prontas. Olha, passa lava com não sei o que, passa hidratante, não sei lá das quantas. Gente, se eu fizer isso, eu estou tirando toda a individualização do processo. O que você quer com isso? Você tem pele clara, você tem pele oleosa, você tem pele mista, você é uma pessoa que envelheceu, você tem acne. E para tudo isso, eu tenho que ajustar. Então, assim, a primeira coisa, tipo, tem um bom parceiro nisso. O que é uma orientação geral? Você vai ter os cuidados de higiene, usa um sabonete não muito abrasivo. Os sabonetes, assim, quanto menos abrasivo, em geral, melhor. Não fique lavando muito, porque isso piora, aumenta a chance de envelhecer. Tem uma acne induzida por lavar demais pelo sabonete. Então, um sabonete adequado para a sua pele, no máximo 2 vezes por dia. E o fotoprotetor, né, o filtro solar. O ideal é reaplicar de 3 em 3 horas. Eu faço uma negociação com o paciente. Se você aplicar de manhã e reaplicar antes do almoço, eu já me sinto feliz. Um filtro solar que você se adeque de fator de proteção pelo menos de 30. Independente de ele se expor ao sol? O que é o expor ao sol? Muitas vezes a pessoa vai falar assim, eu exponho no sol quando eu vou jogar beach tênis. Fala assim, não. A gente vive num país tropical. Vai atravessar a rua. Então, mas não é atravessar a rua, né? É o dia inteiro. Você sai para almoçar, você sai nisso. O teu objetivo... Já tinha que estar com protetor nessa hora. O teu objetivo, por exemplo... Vou dar um reforço agora, então, antes de almoçar. Isso. Se o teu objetivo é evitar esse dano solar continuado, evitar esses tipos de câncer de pele, como base celular, e o envelhecimento, use diariamente. Não vai usar só quando você vai para a praia. Você desenvolve uma resistência quanto mais você se expõe ao sol? Porque eu vejo as pessoas que estão sempre indo para a praia, elas se queimam menos do que eu, que vou raramente para a praia, e se eu não passar um protetor muito bem passado, eu já fico vermelho. A resistência se chama melanina, que é o fator de proteção natural. Por isso que a pessoa... melanina. Isso. Por isso que a pessoa que é mais morena, inclusive, essas são as perguntas que a gente usa para graduar a sensibilidade ao sol. Tem a classificação de Fitzpatrick, vai de 1 a 6. E assim, quando você vai na praia, você queima sempre, você não queima. Quando você toma sol, você fica vermelho. A pessoa que tem a tendência de ficar mais escura, mais morena, mais bronzeada, você está produzindo pigmentos que vão filtrar e vão diminuir o sol. Por um outro lado, a pessoa que era mais branca, como você, branquinho, se você resolveu jogar beach tênis todo dia, vou me dar mal. O que vai acontecer ao longo do tempo? No primeiro dia. Você vai ficar queimado por um tempo, vermelho, vai arder e tal, e você vai começar a ficar mais moreno, mais bronzeado. Como a gente vê essas pessoas que vivem na praia e tal. E depois de alguns anos, você começa a ter mancha. Mancha branca, mancha escura, mais pinta. Que assim, você está estimulando a proliferação desse protetor natural. E como é que a coisa funcionava antes da era dos protetores solares, nossos ancestrais? Eles morriam todos de câncer de pele? Boa. Não morriam todos de câncer de pele, mas é muito fácil a gente ver isso essa turma, uma geraçãozinha acima da gente, onde você não tinha protetores tão bons e você não tinha esse cuidado. E ao contrário, eles usavam algumas estratégias para queimar mais. Existe de óleo de figo, Coca-Cola, óleo diesel. As pessoas usavam tudo isso para ficar mais morenas. Coca-Cola? Exatamente. Sem conflito de interesse. O que acontecia? Óleo diesel. A pessoa envelhece mais. O câncer de pele, ele vai matar todo mundo? Não. A maior parte dos cânceres de pele, o basocelular e o espinocelular, a mortalidade é baixa. Né? Você tem menos mortalidade. Mas você tem os problemas de ter que ficar operando, de deformidade, de outros comprometimentos. E isso, com certeza, aumenta a incidência. Então, a gente imagina que essa geração passada tem uma incidência maior
do que a nossa geração vai ter desse tipo de câncer de pele. E o melanoma? O melanoma ele tem esse outro lado. Muitas vezes não é o sol todo dia, é o sol ocasional lá atrás, numa área que não estava acostumada a tomar sol. E voltando, nossos antepassados, eles não tinham tanto câncer de pele. Tem bastante. Não a geração anterior, estou falando de 1000 anos atrás. Cara, Tem esses relatos ou não? Eu não tenho como... Estou pensando de uma maneira evolutiva. Eles fizeram a gente chegar até aqui. Qual que era o mecanismo de defesa deles que não o protetor solar? Essa é a Então, pergunta. desculpa a brincadeira, evolutivamente, quem estava aqui 1000 anos atrás era índio, que ele tem mais melanina. Sim. Então, assim, o Não no europeu... Brasil, mas na Europa, na África, o negro. Mas, enfim, eu quero entender quais são as nossas proteções naturais. Se você fizer uma exposição progressiva, você consegue se livrar do protetor solar ou não? Não, isso é Lamarck, né? Como se eu fosse Isso. comendo a folha lá em cima Isso. e meu pescoço vai ficar maior. Não faz sentido. Aí eu te dou esse outro exemplo histórico. O que você tem na África do Sul, na Austrália e na Nova Zelândia? Você tem holandeses indo para a África do Sul e alemães, essas pessoas de pele bem clara, que foram para essas áreas onde você tem muita incidência do sol. O que você tem hoje na Austrália e Nova Zelândia? Você tem nas praias máquina, como se fosse aquela máquina de refrigerante com protetor solar. Nas escolas você tem intervalo para aplicar o protetor solar. E você tem os maiores índices do mundo de câncer de pele. Melanoma, vaso. Os dois. Então você pega, por exemplo, um dos grandes ativistas disso, é aquele ator lá, o Hugh Jackman. Lá. Ah, olha lá. Ele, Wolverine. Isso. Ele teve cirurgias e cirurgias e cirurgias de câncer de pele. E ele fala assim, pelo amor de Deus, não façam como eu fiz. Se protejam. Muito bom. O que mais, Mili? Que mais? E aquelas pomadinhas famosas da vovó, elas dão resultado, fazem bem, fazem mal? Pomadinha, não não sei quais são essas pomadinhas. Nívea, Gloss, Essas conversas de vó, né? Aquelas pomadinhas que a sua avó passava em você, passava em mim também. Qual que é o fundamento para isso daí? Ou era só para a vovó ficar feliz que ela estava cuidando de você? Tem alguma coisa que você fala, não, isso daí dá para a gente tirar proveito até hoje? Você para duas coisas. Uma coisa é remédio, outra coisa são esses dermatocosméticos over the counter. Então, por exemplo, hidratantes, que a gente está acostumado a ouvir lá da época da vovó, aquele da latinha azul. Isso, a gente tem esse monte. São bons hidratantes. Hoje, a gente teve nos últimos anos uma evolução com algumas novidades, mas tem coisa que funciona lá de trás e que vai bem. Imagina, eu não preciso jogar fora tudo que é antigo. Não, é antigo e funcionava. Aliás, hidratante, qual que é o hidratante que é melhor? Assim como o protetor. É o melhor que você se adapta, que você usa. Então tem gente que vai se adaptar a um mais pesado, um mais pomada, ou uma consistência mais densa. Tem gente que vai preferir uma coisa mais loção, uma loção cremosa, ou uma coisa mais pro lado, ele espalha melhor. Geralmente quem prefere assim é a pele mais oleosa, quem prefere uma coisa mais pesada, uma pele um pouco mais seca, vai tolerar um pouquinho melhor. Às vezes o pessoal vai lá e traz coisa da Europa. Muitas vezes os produtos que o pessoal traz lá da Europa, dos Estados Unidos, eles não se adaptam ao clima e pele brasileira. E isso acontece até as empresas. Algumas empresas vieram, a empresa europeia veio para cá, trouxe os produtos, líder de venda lá, e aqui deu ruim. Porque o clima é diferente. A mineralidade da água é diferente. Então o shampoo não é o mesmo, o creme não é o mesmo, o hidratante não é o mesmo. Então a gente tem linhas hoje aqui no Brasil muito legais. E que inclusive a gente acabou virando referência para outros países, né, que a mesma marca que desenvolveu o produto localmente aqui levou alguns produtos para fora. Muito bom. O que mais, Meli? Vamos ver. Quando devo procurar um dermatologista? Vamos lá. Quando eu devo procurar um dermatologista? Eu podia responder do geriatra, do clínico, de outras áreas, mas enfim. Dermato, todo mundo tem pele. Né? Todo mundo tem que ir no dermato? Se eu puxar a sardinha, todo mundo vai lá no meu consultório. Não é assim que funciona. A gente sabe disso. Mas assim, deixa eu dar alguns sinais do o que é perigoso, o que você tem que desconfiar. Então assim, se eu explicar a característica técnica,
Gente, é que nem eu explicar o tom do instrumento para quem não é músico. Eu não sou músico, eu não consigo avaliar isso. E muitas vezes a gente que é dermatologista está acostumado a ver, você olha uma manchinha rosa que não coça, não dói no ar e fala, é um câncer de pele. E sim, é um câncer de pele. Então, assim, uma lesão rosa, por exemplo, que surgiu, mesmo que ela não coce, não arda, não doa, mas ela está lá, ela está persistente, ou ela cresceu, ela mudou, ela deve ser vista. Mas eu tenho umas manchas vermelhas que descamam. Muitas vezes isso são lesões que podem evoluir para um câncer de pele. O que a gente chama muita atenção nas pintas, né? As lesões escuras, as lesões pigmentadas, então, pretas. Uma pinta que surgiu, ela deve ser vista por alguém que conhece e sabe ver pinta. A gente tem o meu estetoscópio, é uma lente, é o dermatoscópio, que eu consigo olhar e eu vejo algumas estruturas que me possibilitam ter um grau de segurança se é benigno ou se é maligno, né? A lesão preta, se ela é assimétrica, e o que quer dizer assimétrica? Imagina uma lesão como se fosse um disco de pizza. Se eu cortar em 4 e dobrar, ela tem que encaixar. Então, por exemplo, uma borboleta, ela é irregular, mas se eu corto ao meio e dobro, ela é simétrica. Uma lesão assimétrica. B, borda. A borda é meio... ela tem um pezinho para dentro, um pezinho para fora, borda irregular. C, múltiplas cores. Então tem uma hora que é mais claro, tem uma parte que é mais marrom, uma parte que é mais preta, uma parte que é mais azul. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou olhando de cima, o pigmento é mais alto ou mais baixo. Isso é uma característica ruim. D, diâmetro. Mais que uma cabeça de uma ponta de lápis, que são 6 milímetros. Ou E, evoluiu. Isso são sinais de alarme que precisa ser visto por um dermatologista. Então, A, B, C, D, E. Assimetria, borda, cor, diâmetro e evolução. Tá bom. Podia dizer que vai no dermato quando o clínico, que todo mundo devia ter um clínico, né? Quando o clínico mandar para o dermato que não conseguiu resolver. Não é isso? Pode ser uma indicação também. Mas essa das manchas foi boa. Continua valendo. Eu aprendi isso. Eu tenho uns 30 anos essa indicação. Na faculdade já falavam isso do ABCD, do câncer. Sim. A gente com dermatoscópio você consegue ver muito mais coisa. Tem outros critérios. Mas esses são critérios gerais. O problema das pessoas acharem que sabe é o problema que a gente viu no câncer de mama. Quer ver? Faça o autoexame de câncer de mama, tal. Qual a chance da pessoa que não é treinada para isso fazer o diagnóstico se autoexaminando? É muito baixo. Mas lá atrás a gente estimulava isso e criava uma falsa percepção que ela estava se protegendo. Então ela não ia no mastologista. Então hoje a gente fala, não, faz a mamografia ou vai no mastologista. Porque isso aqui engana. O autoexame dá uma falsa tranquilidade. A pinta é a mesma coisa. E o clínico também. O clínico também. O clínico tem que ser bem treinado. Muito bom. Tem algum alimento que vilaniza a saúde da pele, que faz mal para a pele? Vou puxar essa resposta para nível de evidência, para a parte de literatura, né? A gente ouve aí no mundão aí, mundão das redes sociais, o pessoal vilanizando vários alimentos. Na nossa época era o chocolate para acne. Isso. Meu Deus, o chocolate. Aí às vezes a carne de porco. Assim, o que tem de verdade embaixo disso? Muito poucas pesquisas mostraram que você tendo algumas ações pontuais, você reverte aquele fato. Por exemplo, não comer chocolate vai melhorar a acne? Não, trata a acne. Não tomar leite vai melhorar a acne? Não, trata a acne. Eu ter uma dieta com menos elementos superprocessados, a sobrecarga de elementos que aumentam os açúcares, os carboidratos, então açúcares, massas, isso eu tenho uma cadeia hormonal que acaba piorando as coisas da pele. Então, assim, a orientação que a gente dá é que eu não tenho um elemento que é um vilão, mas a gente ter uma alimentação saudável também vai se refletir. Então, eu não preciso tirar uma coisa que eu falo, isso não pode. Mas, em geral, a gente sabe o que é saudável, né? Alimentação saudável, de uma maneira geral, o que faz bem para o corpo, faz bem para a pele.
alimentos mais naturais, sem ser tão processados, sem tantos açúcares refinados, sem tantos carboidratos. Então isso aí, a gente já tem algum elemento mostrando que é bom para a pele. Eu tenho um canal dedicado às doenças dermatológicas da pele, que é o Imunodermato. Tem um canal do YouTube também, se inscrevam lá. É um prazer, adorei. Obrigado por estar com meu amigo aqui. Imagina, acompanhem aí, a gente vai deixar bonitinho, vamos editar, postar nas próximas semanas aí para vocês. Foi um prazer estar com meu amigo Wagner Galvão aqui, que eu nunca chamo de Wagner, não vou falar o apelido dele aqui, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem ligados aí para material de altíssima qualidade.